Bom sábado. Vamos lá? Título da lição, verso. Quem me ajuda? Ok, verso. Ok. Por uma série de razões e lugares diferentes por onde eu andei essa semana, o que mais eu ouvi foi reclamações da lição dessa semana. Por todas as portas e frentes possíveis que vocês imaginarem, desde quem estava sofrendo com a lição a quem não estava suportando nem continuar estudando. A lição dessa semana é uma lição complexa por várias razões. A primeira delas está no verso. O verso ele retrata o início do processo criativo, retrata o desenho da formação do ser humano e algumas realidades por trás do verso. Apesar de ser um verso simples, ele tem uma série de realidades profundas retratadas nele. A primeira é a óbvia do texto, que tem a ver com o fato de que mulheres conseguem se dar bem sozinhas e homens não sabem o que fazer sozinho. Essa é a primeira realidade do verso, que é a aparência superficial dele. Esse é o bem. Roubando a cena. Não adianta eu tentar passar lição, não tem como, esquece. Né? Já ele está pronto para passar lição. Vamos lá. Então, assim, a primeira realidade do verso tem a ver com a formação de família e com uma constatação básica. Deus criou seres relacionais. A estrutura do ser humano é assim. Isso está na parte fisiológica, na parte funcional, na parte estrutural, mental e emocional humana, o ser relacional. Faz parte da forma como o ser humano foi criado e, portanto, não há como evitar isto. Ele foi criado assim. Ou seja, não tem como você correr fora deste desenho. O ser humano aprende por relações, o cérebro se estrutura por relações, a gente depende de relações para viver. E as pesquisas modernas apontam na mesma direção de que uma das coisas que produz a mortalidade, produz a morte de um ser humano infante, de um ser humano infantil, é a ausência de contato, a ausência de relações. Ou seja, você pode alimentar muito bem uma criança, pode alimentá-la todos os dias, se ela não tiver contato com o mundo externo e estiver absolutamente sozinha, ela definha e morre. Esse é um processo direto da forma como o ser humano é criado. Ele até sobrevive sem tanta comida, mas ele não sobrevive dentro de um desenho, ele não consegue sobreviver dentro de um desenho com ausência de relações. Então, dentro dessa perspectiva, a lição traz uma constatação. Somos relacionais. O problema é entender o que aconteceu com a história do pecado, e como o título da lição é Como lidar com a solidão, a situação é bastante simples. Como lidar com a solidão? Não tem como. Ponto. Portanto, a lição terminaria com uma resposta simples assim. Como lidar com a solidão? Não há como lidar com a solidão. Não é possível viver sozinho. Simples assim. O problema não é discutir como lidar com a solidão, mas entender o que a provoca e como é que a gente a evita. Porque lidar com ela é impossível. Lidar com ela significa morrer. Ponto. Portanto, ou você resolve o problema e não está só, ou você morrerá só. Não tem outra situação possível. Então, vamos voltar para a história inicial e entender que a criação inicial, que é essa criação que provoca relações, ou seja, o ser humano foi criado assim. O pecado produz o que com relações? Aliás, o que é pecado? Normalmente a gente olha o pecado com questão comportamental, fazer algo errado. Isso não é pecado, isso é a consequência de. O pecado, ele tem uma fonte, uma origem, que é a quebra de vínculo. Pecado é cortar o vínculo com Deus, a relação primária da existência humana. Se você corta o vínculo com Deus, o pecado é isto. Quando você quebra a relação com Deus
e decide sozinho, faz sozinho, quebra a relação. Quando você faz isso, o pecado se instalou. Qual é o resultado do pecado? Se eu decidir quebrar a relação, o resultado do pecado é morte. O processo da vida depende disso. Ou seja, o surgimento do ser humano produz naturalmente uma ligação com Deus, que, se cortada, leva à morte. Ou seja, a solidão leva à morte. E a solidão básica a ser percebida é esta: a ausência de relação com a fonte. Portanto, de novo, a lição se torna absolutamente simples. É possível viver sozinho? Depende para que lado eu estou olhando. Se eu estiver olhando para o lado humano, é possível. Se eu estiver olhando para o lado divino, é impossível. Portanto, o primeiro problema com a solidão humana é que a gente referenciou a discussão no lugar errado. A discussão de solidão ou não está aqui. Não está na relação humana. É fato que Deus criou os seres humanos para se relacionarem uns com os outros? Sim. É fato que essa relação é sadia e produz vitalidade? Sim. Mas é fato que ela é determinante? Não. Ela é necessária, mas ela não é determinante. A relação vital que se perdeu foi essa aqui. As outras se complementam. Elas ampliam relações, mas a relação vital que se perdeu é esta. Enquanto esta não é refeita, as outras são circunstanciais e podem inclusive maquiar aquela. Ou seja, eu posso me alimentar de relações humanas e excluir Deus. E o resultado será o mesmo, morte. Mas eu posso me alimentar da relação com Deus e não estar completo, porque as relações humanas completam o fenômeno. Mas a que me mantém vivo é a relação com Deus. A que me alimenta é a relação com Deus. Enquanto o ser humano não descobre isso, a discussão ela tem ou um viés psicológico, ou um viés sociológico, ou um viés de qualquer outra ciência que queira estudar o fenômeno, mas ela não resolve a fonte, ela não resolve a base. Ou seja, o que me mantém vivo é a relação com Deus. O que me completa é completar a forma como Deus me criou e as coisas que dependem disso. Está aberta a sala do lado e as cadeiras tem ali. Se quiser pegar, que aí ali pode sentar. A gente deixou aberta para pegar, que como não tinha chegado o povo todo, dá uma mãozinha lá. Dentro desse contexto, o que completa as relações de aprendizagem humana são todas as outras. A relação do ser humano com o seu meio, com a natureza, com o seu semelhante, com outros seres humanos, a relação familiar, todas essas coisas são complemento do fenômeno, que aí tornam o ser humano completo na dimensão daquilo que Deus criou. Mas é necessário que a gente entenda que tenha um ponto de partida no fenômeno. Algo que começa o processo. Algo que está aqui atrás e que se quebrou. Portanto, quando a gente olha para isso, a primeira questão presente aí nesse não é bom que o homem esteja só, tem algo anterior a esse processo derivado desse texto, que é: não é bom que o homem viva sem Deus. É impossível viver sem Deus. Essa é uma questão primária, ela é importante, ela precisa ocorrer como abordagem inicial. Daí para frente vem o resto do que a gente olhou no desenho da lição. Então, primeira questão importante do processo de convivência, de relações, chama-se na lição, ela aborda a partir dessa perspectiva, companheirismo. O que quer dizer isso? E por que Deus criou este fenômeno para a estrutura de aprendizagem? A primeira coisa interessante de observar é que nós temos identidades distintas, ou seja, nenhum ser é igual ao outro. Somos totalmente diferentes.
Temos estruturas que nos assemelham. Por exemplo, o fato de dependermos de relações. Mas somos diferentes no processo. Temos uma identidade individual. O que a gente aprende com o desenho do companheirismo e o que faz esse processo relacional ser rico? Cada vez que você lida com aquilo que é diferente de você nos outros, algo em você se modifica. Não tem como evitar isso. Qualquer coisa distinta que trazem para você, você tem que resolver. E há duas formas de resolver: blindagem ou parar para ver e adequar-se ao fenômeno. Num mundo perfeito, isso seria fantástico. Você imagina o número de possibilidades de ampliação mental, estrutural, emocional, que cada conhecimento de algo novo traria. A realização disso é infindável. O problema é que no mundo imperfeito, as relações trazem consigo as imperfeições. Portanto, a gente não recebe só as coisas boas do processo relacional, a gente recebe as deteriorações do processo relacional. Por sua vez, é exatamente o fato do companheirismo trazer esses desenhos de defeitos que nos permitem perceber os nossos defeitos. E, portanto, num mundo em que essa estrutura se quebra, ou seja, sai a relação perfeita e um desenho de aprendizado perfeito, a partir daqui, há algo que aconteceu. Estamos mortos. Ou, em outra palavra, estamos sós. O pecado produziu isso. A partir do momento que o pecado aconteceu, é cada um por si e sem Deus. Portanto, mortos. Ah, mas Deus resolveu a conta e me deu vida. Sim. Então eu tenho que começar a relação por onde? Eu tenho que voltar e recuperar isso aqui. Quando eu recuperar isso aqui, já não estou mais só. Se eu recuperei isso e já não estou mais só, agora vai começar a minha relação com quem? Com Deus, já não estou só, mas eu vivo no meio de mortos. Bem-vindos aos filmes da adolescência de hoje, os zumbis em plantão. Essa é a realidade do mundo em que vivemos. Vivemos num mundo de mortos vivos. A gente precisa entender isso e o pessoal costuma dizer aí nessas brincadeiras de jovem, aceita que dói menos, né? A gente precisa entender isso. Vivemos num mundo de mortos vivos. E, inclusive, podemos ser parte disso, a depender de como respondemos à questão anterior. Se esta é a questão, como é que eu convivo num mundo assim, uma vez que eu rompi com a primeira parte da solidão? Há uma inversão que precisa acontecer na nossa mente. Eu uso isso numa das aulas que eu dou quando a disciplina de ética ou a de cosmovisão cai para mim em algum semestre. Tem umas 5 regrinhas que eu decidi resumir todo o desenho da cosmovisão e todo o desenho da ética em 5 regrinhas. E a primeira delas, que abre o fenômeno, é uma recuperação de uma coisa que a gente aprendeu lá nas aulas de estudos sociais, para os que estão mais de cabelo branco, ou nas aulas de história e geografia, para os que têm o cabelo preto ainda, que era: o ser humano não é uma ilha. Está lá nos livros de estudos sociais da antiguidade, de 1º, 2º e 3º ano do fundamental. E eu falo, essa regra não é suficiente, ela não dá conta do fenômeno. Porque quando eu olho para o fenômeno, o ser humano não é uma ilha, eu posso ter a falsa impressão de que se eu estiver cercado de pessoas, ou conseguir várias pessoas comigo, eu resolvi minha conta. E o problema não é bem assim. Se você fizer isso, isso é o que leva à psicopatia, seja ela social ou interna do sujeito. Que é você manipular a tal nível o que te cerca para usar tudo isso a seu favor e direcionar para onde você quer. E é o cumprimento absoluto de o ser humano não é uma ilha. E o curioso é que sobrevive com isso. Você tem exemplos clássicos na história que sobrevivem assim. Nero, Hitler e outros. E aí eu resolvi ampliar essa regra com uma segunda questão que
traz esse fenômeno na base, que é o ser humano não é uma ilha, porém ele se perpetua pela quantidade de pessoas que ama. Essa é a inversão da regra. Ou seja, ele não é uma ilha, mas a sua perpetuidade, ela repousa sobre uma definição, a quantidade de pessoas que você decide amar. Como é que você resolve a vida num ambiente de mortos-vivos? Inverte a mão. Não se trata de quantas pessoas você tem, mas de quantas você se dispõe. A grande descoberta de voltar para cá o fenômeno da solidão é que a partir disso você pode fazer algo para mudar o status. Que é isso aqui. A solução da solidão não está em buscar ter amigos. Está em amar os outros. É o propósito da vida que inverte o fenômeno. Porque, do contrário, o que você tem é um assistencialismo barato na tentativa de resolver um problema. E eu não estou falando de patologias de solidão. Porque patologias vêm de outro fenômeno, que pode ser neurológico, pode ser químico, pode ser a junção dos dois. Aí é uma outra questão, que aí depende de visitar meu amigo, de uma ajudinha de algumas medicações, para sair da questão estrutural, que é uma questão fisiológica, uma questão hormonal, uma questão bioquímica, neuroquímica. Aí, uma vez saído dela, eu tenho condição de começar a andar de novo dentro desse contexto. Estou falando dentro do mundo dos normais. Os normais no sentido de ainda não fui afetado por alguma deterioração de natureza funcional. Dentro deste mundo, há decisões a serem tomadas no processo. E a primeira delas é inverter o fenômeno. É uma vida com propósito quando você olha o outro a despeito do que retorna, ou seja, eu reconheço que estou num mundo de mortos-vivos, mas eu ganhei de Deus uma coisinha aqui de presente, vida, e eu posso levá-la para os outros. É quando isso ocorre que a solidão deixa de ser um problema. Primeiro porque eu resolvi a solidão maior, que é a ausência de Deus, e depois porque eu passei a levar isso a outros. E aí eu resolvi a segunda parte da solidão, que são as relações. Independente para quais mecanismos eu leve isto. Porque há vários deles disponíveis para a gente levar. Há o primeiro, que é o verso, que está na lição dessa semana, que é esse. Há o primeiro disso. Há o segundo, que é decorrente deste. Há o terceiro, que é decorrente deste. E há um quarto, que é decorrente desse. Mas percebe que esses aqui só fazem sentido a partir desse. Caso contrário, o que você tem é um processo maniqueísta de ter pessoas perto para usufruir delas algo e não se sentir sozinho. E aqui está, para mim, o grande problema da discussão. E eu não estou negando o fato de que o ser humano é um ser emocional, que a suprarrenal tem seus problemas, eu não estou negando o fato de que existam sentimentos e coisas decorrentes disso. Só estou dizendo que aqui não está a saída. A saída não é o divã. Embora o divã tenha um monte de ajudas que ele possa dar na reorientação mental. Mas a saída real para o problema passa por um processo de rendição que pode ter todo o corolário de ajudas externas para se permanecer de pé enquanto em processo. Mas enquanto a gente não percebe que existe um problema real instalado na vida humana e esse problema real precisa ser resolvido, a gente se perde nesses fenômenos. Não é fácil conviver aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Quanto mais você se aproxima, e o grau de proximidade segue essa direção, ou seja, o maior nível de proximidade está aqui em cima, o maior nível de distância está aqui embaixo,
Quanto mais você aprofunda o nível de proximidade, maiores são os reflexos de problema da história do pecado. É bem simples isso. É só a gente pensar que todos os dias pela manhã a Márcia tem que acordar e olhar a cara feia do Kizil do lado. Quanto mais de pertinho for o olhar, maior é o nível de defeitos que vai se perceber no fenômeno. E eu nem vou brincar com o Elmer, porque senão eu apanho na saída. Brincadeiras à parte, isso aqui é uma questão básica. Entender que decidir amar é decidir ver de pertinho os defeitos, é disso que se trata, quando a gente está falando de um mundo de pecado, esse intervalo. O sonho de consumo está aqui atrás, no fim do percurso, onde tudo isso aqui se resolve e a gente volta para as relações da forma como Deus criou. Mas até lá, o caminho é esse. E aí você tem várias formas de olhar para isso. Você pode olhar para isso da forma oriental, a vida é sofrimento, e aí você pega as 4 grandes verdades do célebre Buda e começa a aplicar. A vida é sofrimento, o reconhecimento de que o sofrimento é uma realidade. A vida sendo sofrimento, a segunda realidade é entender sua origem, segunda grande verdade de Buda. A terceira é o sofrimento tem um processo de cessação, mas a grande verdade a ser alcançada é o nirvana, quando você rompe com tudo isso e migra para a próxima instância. É curioso que essas abordagens são muito semelhantes às abordagens da Bíblia, com uma única diferença. Para a Bíblia, a verdade não é que a vida é sofrimento. Para a Bíblia, a verdade é que a vida no mundo de pecado implica sofrimento. Portanto, o problema a ser resolvido não é o sofrimento, é o pecado. É a causa, não a consequência. Todas as vezes que a gente vai para o caminho da consequência, a gente roda a periferia e não resolve o problema central. E isso é parte das boas observações que eu escutei ao longo da semana sobre a lição. Porque a tendência é a gente ficar olhando a borda as consequências. E toda vez que você olhar para as consequências, elas são intransponíveis. Porque o sofrimento dos efeitos colaterais da solidão são insuportáveis. Por isso leva à morte. A tendência é a gente tentar resolver as bordas. E isso só acumula mais sofrimento. Porque lembra, com as relações vêm os defeitos. Se eu não resolver a causa, eu não suporto os defeitos. E eu vou me tornando cada vez mais sozinho, por mais cercado de pessoas que eu esteja. Eu estava estudando com meus alunos do PP, acho que não tem nenhum aqui hoje, as 10 tendências globais de consumo, que saiu numa pesquisa do final do ano passado para esse. E uma das tendências globais de consumo, aliás, 2 delas, uma delas tem como descrição, cada um está procurando o seu jomo, que é o seu processo de isolamento de tudo aquilo que te cerca, não da vida solitária, mas o isolamento do nível de inputs de comunicação e acesso externos que mídias sociais, internet, todos os outros inputs de marketing, etc., trazem. Então as pessoas estão procurando um desenho de onde está o meu espaço de quietude, meu espaço de paz, meu espaço de meditação. Essa é uma tendência global de consumo. E uma outra tendência na carona dessa é buscando a vida solitária. A vida solitária no nível mesmo, extremo. De eu não ter ninguém para levar a tiracolo, nem aqui, nem aqui. Nem aqui. Ou seja, eu busco aqui pessoas quando me interessam, mas eu quero viver separado disso, ninguém mexendo no meu queijo. Ninguém tirando o meu copo do lugar. Ninguém alterando minha disposição na geladeira. Ninguém apertando o tubo da pasta pelo meio, em vez de pela ponta. Entende do que eu estou falando? Essa é uma tendência mundial. E isso mostra que o mundo está ficando cada vez mais doente mesmo, porque se isso é uma tendência global de consumo, as pessoas estão invertendo esta regra do sós por um processo maniqueísta de solução de solidão. Entende ou não?
O papel do cristianismo é inverter essa regra e levar as pessoas ao problema real, discutir o centro. Aí fica fácil entender os outros títulos da lição, pelo menos mais ameno entender os outros títulos da lição. Se vocês olharam lá, a lição oferta alguns problemas. Um dos problemas que ela oferta logo na segunda-feira é a vida de... Como é que está ali? De solteiro, que é uma tendência, está dentro dessa visão de solitude, das tendências globais de consumo. Por que a Bíblia fala na vida de solteiro? E alguns ficaram incomodados com essa abordagem de Paulo, principalmente em Coríntios 7. Porque existe aqui no meio do caminho desse processo, uma vez que a solução do pecado está aqui, isso derivou para quê? Um negocinho chamado missão. E a condição da existência humana derivou para um negocinho chamado guerra. Então, quando Paulo aborda o fato de que estamos em guerra e temos uma missão, o que ele aborda? Numa guerra em missão, o que você leva a tiracolo tira o seu foco. É disso que Paulo está falando. Paulo não está falando contra o texto inicial do Gênesis, até porque Coríntios 7 diz que é melhor que se case do que viva abrasado. E ele não é contra o matrimônio, muito pelo contrário. A única coisa que Paulo está dizendo é que nas condições em que ele estava, em guerra, em missão, num império que matava pessoas que criam, isto é uma, entre aspas, palavras, fraqueza. E entenda a palavra fraqueza no lugar correto dela. Isso é um calcanhar de Aquiles, que pode ser usado contra a fé. E é só disso que Paulo está falando. Qualquer derivação fora disso não é de origem bíblica. É justificativa para outras teses, não bíblicas. Portanto, o que Paulo está aconselhando é o seguinte: se você encontrou paz aqui, e se a sua estrutura funcional, biológica, neural, pessoal, personalidade, te permite focar integralmente na missão, você vai encontrar realização nisso, ou seja, existe alternativa de vida feliz no mundo em guerra, em missão, sem isso. Ou seja, é possível felicidade ou paz no mundo aqui, desde que isso seja pleno e isto seja pleno. Porque se não for, alguma coisa vai fazer falta. É disso que Paulo está falando. Portanto, não se pode distorcer o fenômeno numa situação de, não, Paulo está incentivando que não haja mais famílias, não haja mais casamentos. Isso se chama extinção da raça humana. Não é disso que Paulo está falando. Ele só está falando que, se você está bem com a missão, pode se envolver com ela, porque Deus garantiu que isso é suficiente para completar a falta do resto. Ou seja, você não vai definhar sem o resto. É só isso que Paulo está falando. E só isso. Portanto, o que Paulo está falando é uma outra coisa. Não há desculpa para alguém chegar e começar a falar: eu sou desalentado, eu sou um desafortunado, eu não tenho família, sou órfão de pai e mãe, não tenho futuro e ninguém gosta de mim. O que Paulo está falando é: isso não faz sentido. Existem alternativas desde que eu resolva o primeiro problema: a rendição a Deus e o amor aos outros. Ou vocês acham que Madre Teresa de Calcutá morreu infeliz? Ela aplicou a regra ao nível extremo. Você se perpetua pela quantidade de pessoas que ama. Ou vocês acham que Jesus morreu infeliz? E, salvo engano, até onde eu me lembro, morreu solteiro. Porém, ele criou o quê? Casamento e família. E quem pontuou a base foi ele, o Criador. Portanto, isso não é uma contradição à criação. É uma constatação de que não é desculpa para ser infeliz. Não significa que todos serão
plenamente completos assim. Apenas que existem alternativas, porque estamos em guerra e em missão. Portanto, haverá múltiplos modelos de existência neste mundo de pecado. É só disso que o texto fala. Aí fica mais tranquilo de entender a sequência. A sequência é, e quando falha? Não é o mesmo desenho. E pode falhar por quais motivos? Quais motivos encerram isso aqui? Há pelo menos 3 aí básicos. Morte. Este aqui. A ausência dele. E que outro? Há 3 motivos de encerramento do modelo. Encerramento, mesmo que não haja um encerramento físico do modelo, mas há o encerramento estrutural do modelo. Portanto, a gente tem como se livrar deste? Não, é condição do mundo. Tem como se livrar deste? Também não. Eu posso me livrar deste, mas não posso livrar o outro desse. Eu só posso resolver a minha parte do fenômeno, não posso resolver a do outro. Portanto, não tem como se livrar. Tem como se livrar deste? Também não. Portanto, aquilo que não tem solução, solucionado está. Portanto, qual é a parte que eu posso resolver do fenômeno? Eu posso resolver a minha. Não posso resolver as outras. Isso aqui é contingência da vida. Da vida em guerra, da vida em missão. Portanto, esse aqui passa a ser um não problema. Ele é um problema no sentido de constatação da realidade, mas ele é um não problema porque não tem solução para isso. Eu só tenho solução em mim, não no outro. Portanto, quando o desenho da lição passa por essas 2 abordagens, quando acaba, ou quando a vida separa espiritualmente, que também acaba, nessas 2 condições, a única solução continua sendo a mesma, voltar para cá. Ou seja, não é porque a vida foi interrompida que o amar foi interrompido. Você apenas mudou o objeto, transicionou o objeto. Ah, é dificílimo fazer isso. É óbvio que é. A razão pela qual Deus nos advertiu de que o salário do pecado é morte é por isso. É dificílimo isso. E a razão pela qual a solução sempre volta para o mesmo lugar, que é aqui, é esta. Toda vez que a gente perde de foco isso aqui, ou toda vez que o nosso corpo não dá conta do impacto, porque as 2 coisas estão disponíveis, eu vou precisar de ajuda externa. Não tem acordo. No caso estrutural, eu preciso da ajuda externa, que é Deus. No caso biológico, eu preciso da ajuda externa dos amigos de plantão. Os médicos, os terapeutas, os amigos, etc. Isso faz parte do fenômeno do pecado. Ou seja, quando a Bíblia coloca um cordão de 3 dobras não arrebenta tão fácil, melhor é serem 2 do que 1, todas essas discussões que a Bíblia apresenta como modelos de conselho, elas têm a ver com o quê? O fato de que eu estou no mundo em guerra, estou no mundo em missão, fui depauperado na história pela história do pecado, fui degenerado biologicamente ao longo de 6.000 anos de história de pecado. Todas essas questões impactam o humano, impactam o ser humano. A gente precisa se conscientizar de que, neste contexto, precisamos de ajuda uns dos outros, no sentido de, enquanto um está caído, o outro ajuda a levantar. Mas a solução real do problema é ajuda a levantar para levar para onde? Para cá de volta. Porque enquanto não chegar aqui, as soluções são paliativas, é analgésico. Estou tirando parte da dor, mas não resolvi a causa. É lá na fonte que se resolve a causa. É aí que está a questão. Porque é importante perceber isso, para onde a gente foi conduzido a olhar no sentido pleno. A mais difícil de todas as questões, que é a questão espiritual.
Ou seja, por que a lição fecha com essa questão? Ou seja, esse tipo de solução relacional. Paulo fala bastante dela. Por que ele coloca aqui, uma vez que haja a dissolução espiritual, dê uma relação daquelas que é a mais proximal, que é o matrimônio. A responsabilidade de viver dobrada a relação espiritual é daquele que conheceu a fé. E esse não está livre do continuar casado. Quem está livre é aquele que não aceita a fé. Porque Paulo é um sujeito de modelo budista, a vida é sofrimento e você tem que viver o martírio, é isso que Paulo está falando? Não. É que a espiritualidade naquele que a tem, a fé naquele que a tem, é suficiente para suprir a diferença. E ele não está dizendo que ele concorda com uma vida de sofrimento, ele só está dizendo que a responsabilidade da fé é sempre a mesma. Volta para cá. Amar. E se essa é a responsabilidade da fé, pode ser que pelo seu amar, o outro entenda a materialidade da fé. E um dia vem até a aceitar. É disso que se trata. Portanto, a responsabilidade sempre recairá sobre quem tem fé. Porque quem tem fé sabe qual é o seu propósito e sabe em que mundo vive. Essa é a realidade do fenômeno. Portanto, assim, a única coisa que eu discordo da lição dessa semana não é a lição, é o título. Não há como lidar com a solidão. Ou você a extingue, ou você morre com ela. Lidar com é tomar analgésico. Lidar com é se embebedar de morfina. Só vai aumentar o vício. Ou eu resolvo a causa, ou não há como lidar. Portanto, qual é o nosso desafio como igreja? Como membros de igreja? Que pontuamos crer. A primeira questão é o desafio interno, nosso, individual, de olhar para cá e ver a nossa condição pessoal entre esses dois fenômenos. E encarar isso de frente. Eu entendo que eu vivo esse dilema, e que isso aqui não é constante. Eu posso, em alguns momentos, trupicar e voltar a ser zumbi meta de plantão. Eu entendo isso e entendo que é a dependência de Deus que me faz persistir nesse tempo. Essa é a primeira questão como cristãos. Uma vez que eu entendi isso, eu entendo o pedido de Deus lá nos textos de Isaías, quando ele olha e pontua que nós seremos salvação para o mundo. E esse é um texto muito interessante de observar, quando Deus olha para o seu povo e diz assim, é muito pouco que vocês sejam apenas pessoas que busquem a resgatar aqueles que saíram de Israel, que abandonaram as fileiras de Israel. Isso é muito pouco para você. Então eu vou te dar uma missão maior. Eu quero que você seja luz para os outros, para os gentios. Mas isso também ainda é muito pouco. Eu quero algo maior, eu quero que você seja a minha salvação para o mundo. Quando eu reconheço essa primeira parte e entendo que eu dependo de Deus para isso, é que eu posso optar pela segunda parte de forma plena. E aí isso elimina a solidão. Isso não elimina o se sentir sozinho. É um paradoxo essa questão. Quanto mais perto de Deus e mais entregue a Deus a gente chega, há um paradoxo que acontece aí, e esse paradoxo é, você vai se sentindo cada vez mais presente num mundo de mortos vivos. Você vai se tornando único. Literalmente um ET no mundo. Percebe? Uma coisa é você ter o sentimento de que está ficando isolado daqueles que te cercam. A outra é sofrer de solidão. São duas coisas diferentes. Parecem as mesmas coisas, mas não são as mesmas coisas. Lembra de Elias? Quando Elias decide que ele vai enfrentar o pecado, a mesma coragem que o leva a enfrentar o pecado verte-se em covardia e medo, a ponto de ele reclamar com Deus que está. E aí o que Deus diz?
tem outros 7.000 com o mesmo sentimento que você. Tem 7.000 que estão se sentindo sozinhos do seu jeito, ou seja, não dobraram os joelhos a Baal. E por isso se sentem sós, mas não estão sós. É essa dimensão, esse paradoxo, que é a realidade de viver no mundo. E isso não depende de quantas pessoas estão ao teu redor. Você pode ter uma multidão de pessoas, você pode ter uma família, você pode ter um esposo ou uma esposa, continuará se sentindo sozinho. Porque esse se sentir sozinho é um dano colateral do pecado que me mostra o contraste. E toda vez que você vê o contraste, você se sente sozinho. João Batista sentiu isso. Ele pregou a vinda do Messias, cumpriu a missão, despachou os discípulos para seguir o Messias e agora se sentiu sozinho. Qual a dúvida dele? A dúvida dele não era se ele estava sozinho ou não. A dúvida dele é se ele tinha feito o que Deus pediu. E aí ele manda uma pergunta só. Qual é a pergunta? És tu o que havia de vir, ou virá outro? Qual a resposta de Jesus para os discípulos que foram perguntar isso? Vem e vê. Depois que viram um dia inteiro de atividade, fala, agora volta para ele e conta só isto aqui. Os coxos caminham, os cegos enxergam, os mudos falam. E eles não entenderam absolutamente nada, mas voltaram com a resposta. Quando eles disseram para ele isso, o que ele responde? O mesmo que já havia respondido antes. Sigam-no. Importa que ele cresça. E que eu, o se sentir só, se reverte agora em paz. Ele resolveu o problema. Ele continuava tendo amigos, porque a resposta que Jesus deu a esta expressão de João foi o quê? Dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João. Ele estava completo. É isso que a gente precisa entender se a gente quiser conversar sobre esse fenômeno de forma sadia. Oi? Se você responder os dois antes, eu pego a linha do fio da meada que você estava falando. Ah, tá, ok. Deus me coloca como um processo de dependência para resgatar aqueles que são próximos e um dia estão fora. Me coloca para ser luz do mundo, luz aos gentios, mas não só isso, ser a minha salvação até os confins da terra. Que é uma coisa impossível. Você está falando do texto de Isaías. É uma coisa impossível. Como é que eu posso ser salvação para os outros se eu sou parte do fenômeno que necessita de salvação? O que Deus pede e diz, é pouco a primeira parte, é pouco a segunda, o que eu realmente quero para você é que você seja a minha salvação aos outros. É que, na realidade, não sou eu quem vive aqui. Quem passa a viver? Cristo vive em mim. Portanto, aquilo que parecia impossível agora se torna uma realidade. Ou seja, Deus não quer que eu leve salvação aos outros. Ele quer que eu seja salvação aos outros. É quando você faz isso que você se torna eterno. Lembra? O homem não é uma ilha, ele se perpetua, não pela quantidade de pessoas que gostam dele, não pela quantidade de amigos que ele possua, não pela quantidade de pessoas que o amem. O homem se torna eterno pela quantidade de pessoas que ele se dispõe a amar. Você quer acabar com a solidão? Tem uma palavrinha pequena que resolve isso. Ame e repita isso de 8 em 8 horas. Ou uso contínuo, para pegar carona no que o Homer sempre gosta de fazer com a gente. Brincadeira. Ou seja, aplica a fórmula. Uso contínuo. Sabe, veia, estica o braço, põe na veia e deixa gotejar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ame, ame, ame. E quando cansar, ama de novo. É disso que se trata o antídoto ao fenômeno. Se a gente entender isso, a gente resolveu o problema. O resto é suporte, é terapia de apoio, é importante, é necessário, em alguns casos é vital. Não vá tratar a depressão como sendo um problema espiritual, porque não é. É um problema neuroquímico, é um problema químico.
Resolve a parte química e depois você resolve a parte espiritual. Não vai tratar o trauma de uma perda como algo trivial, não é. Isso depende de personalidade, depende de questões neuroquímicas, depende de uma série de questões. Para isso estamos juntos, um apoia o outro. Mas a gente precisa entender que para poder ajudar alguém, eu tenho que ter resolvido eu. Segundo, para poder salvar alguém e ser salvação, eu tenho que ter sido salva. E para poder ajudar alguém na parte técnica, eu preciso ter a competência. Não vai se meter a besta de querer tratar de depressão se você não tem a competência. Não vai querer se meter a besta para tratar de problemas de trauma se você não tem a competência. Trate dos problemas que Deus te deu para tratar. Ame as pessoas e atue espiritualmente nesse amor. Mas cada macaco no seu galho, cada um na sua competência. E aí sim se cumpre. O cordão de 3 dobras não arrebentará fácil. Que Deus nos dê a graça de a gente entender isso. Revisitar a lição da semana agora talvez com um outro olhar. Se o teu olhar foi um olhar mais depressivo, mais down na lição dessa semana, volte a ela com uma perspectiva nova de entender o que Deus está dizendo como recado. Ele está dizendo o seguinte: o meu amor é suficiente para cobrir tudo que você tem de problemas. Abra um espacinho. O resto é o que eu criei para você. Relações humanas, nas 4 dimensões, é o que eu criei para você ser feliz plenamente. Mas resolve o problema inicial primeiro, para o resto acontecer de fato. Esta é a mensagem da lição dessa semana e espero que de alguma forma ela seja útil para a gente, enquanto vivermos em guerra, enquanto estivermos na missão. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida. Te agradecemos porque o dom maravilhoso do amor de Cristo, manifesto na cruz, nos abre um espaço de retorno para casa, um espaço tranquilo, de repouso e refrigério, para os anseios mais profundos da vida humana. Dá, Senhor, que na compreensão do amor de Cristo e no exercício desse amor para outros, encontremos a real felicidade e o desígnio adequado da vida humana em missão. Dá-nos um propósito pelo qual vivamos, dá-nos uma missão a desempenhar, mas acima de tudo, não nos deixe perder a esperança do céu e a perspectiva de que todo esse sofrimento terminará com a Tua vinda e a transformação completa e o retorno à ideia original de perfeição. Tudo isso te pedimos, confiado nos méritos de Jesus, e é por Ele que oramos. Amém.